Na reunião da igreja, nós precisamos de estar atentos aos avisos do Espírito. E há sinais claros nas Escrituras. Deus nos deixou, através dos profetas, através do próprio Cristo e dos apóstolos, ensinamentos. Ensinamentos que são como que sinais em nossa caminhada, como placas que nos avisam daquilo que devemos evitar, sobre o que nós devemos vigiar. Em relação à igreja, no Evangelho de Mateus, Jesus falou sobre 3 erros que podemos cometer na nossa adoração e serviço a Deus. O primeiro erro é a tradição. O segundo erro é tornar as coisas mecânicas, isto é, fazer as coisas sem o Espírito de Deus. E o terceiro erro são preceitos de homens. A tradição é aquilo que surge por ser feito de uma maneira repetitiva. Quando de ano em ano alguém faz algo na igreja, aquilo pode se tornar uma tradição. Mas essa atitude não pode deixar de ser examinada. Ela veio da palavra de Deus? Pois Jesus diz assim no versículo 6 do capítulo 15 de Mateus: E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Sabemos da capacidade e do desejo do homem em tomar o lugar de Deus, em colocar a sua opinião e a sua palavra. Até mesmo há igrejas que tomam a tradição como se fosse a palavra de Deus, no mesmo patamar. Portanto, Jesus avisou que nada pode ser diferente do que Deus falou. O Espírito Santo não selará e não estará naquilo que é coisa humana, invenção humana, tradição humana. A segunda coisa é fazer as coisas de maneira mecânica. Jesus disse, repetindo uma profecia de Isaías, no versículo 8: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por exemplo, podemos repetir durante anos e anos a oração do Pai Nosso, mas você nunca teve uma experiência com o Pai do céu, com o Pai Nosso que está no céu. Você pode repetir por anos e anos que venha o reino, e Deus nunca ter te governado por causa da sua rebelião. Você pode repetir e pedir o pão a cada dia, e nunca ter sido alimentado e não estar satisfeito com Deus. Você pode pedir perdão pelas suas ofensas e nunca ter perdoado aqueles que erraram com você. Portanto, Deus deseja que as coisas sejam feitas com o coração. Devem provir de sentimentos. João Batista chamou de frutos dignos de arrependimento. Deve provir de obediência, de um desejo ardente de agradar a Deus e de obedecer a sua palavra. Tudo o que vamos fazer em relação ao Pai Nosso que está no céu deve provir de um coração quebrantado. Aliás, Isaías diz que Deus não despreza um coração quebrantado, uma alma batida. Portanto, o que precisamos é perceber se não somos meros repetidores. As pessoas carnais gostam de repetir. Assim, em muitas reuniões da chamada igreja ou do cristianismo, vive-se a repetir coisas maquinalmente. Repetem-se hinos, repetem-se as mesmas palavras e orações. Você pode pensar que não tem um mantra, isto é, algo repetitivo, mas há muitos que repetem sem jamais perceber a realidade do que estão fazendo. Portanto, a segunda coisa é evitar fazer as coisas mecanicamente, mas buscar a realidade
da presença e do poder de Deus. A terceira coisa está no versículo 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram. Hoje é muito comum nós ouvirmos dizer: venham adorar conosco. Adorem com este irmão ou com esta irmã. É um louvor de adoração. Onde está isso nas Escrituras? Nas Escrituras, Jesus diz que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não diz sobre louvor. Não diz sobre posição física. Na realidade, a adoração verdadeira, ela vem pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da sua bondade, do seu caráter, do seu poder, do seu reino e da sua presença. Isto só pode ser em nosso espírito. Não há um outro lugar. Jesus revelou o nosso espírito como único lugar de adoração. Mas há aqueles que fazem preceitos humanos de adoração. Você pega o seu instrumento e vai cantar. Aí tem uma liderança dizendo que você está adorando a Deus. E torna isso um preceito. Nós precisamos estar vigilantes para que preceitos humanos não entrem na igreja. E a igreja esteja somente através de Jesus Cristo. O pão asmo, o pão puro. Paulo chama atenção e diz que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem da escravidão do pecado para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Portanto, precisamos vigiar sobre esses 3 pontos. Sobre a tradição, isto é, repetir todo ano, ou todo dia, ou toda semana, algo que é somente por vontade humana, ou que toma uma forma, segundo as Escrituras, mas sem conteúdo espiritual. Somente por meio da carne. A segunda coisa é fazer as coisas maquinalmente. É somente repetir. Há alguns que repetem línguas estranhas. Nunca receberam o dom de línguas estranhas. Simplesmente repetem as mesmas sílabas que ouvimos na boca de outras pessoas. Vocês já perceberam isto? Muitos que falam línguas estranhas, eles repetem outras línguas estranhas que os outros dizem, que não chegam a ser línguas, mas mera repetição silábica. São as mesmas sílabas. Não é uma mensagem numa língua. O dom do Espírito traz uma língua, isto é, traz uma mensagem completa. É por esta razão que o Espírito Santo ensina que se alguém não interpreta, deve falar baixo com Deus e não deve falar língua estranha na igreja. Isso é um ensinamento de sabedoria e que evita as coisas do ego e a manifestação de espírito de engano. Portanto, vigie sobre esses 3 pontos na sua vida espiritual. Não faça as coisas por tradição. A segunda, não repita porque você ouviu alguém fazendo algo. Alguns oram alto e gritam porque veem os outros fazendo isto. Não devemos ser assim. Devemos nos corrigir e aprendermos. Essa é a vontade de Deus. É que algo brote da vida de Deus que está em nós. Do caráter cristão que nós recebemos pelo Espírito de Cristo. Então, estaremos livres do engano. Que a paz do Senhor e o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês. E assim nós prosseguimos, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém.